gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a 7ª temporada de Elite. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o joinha nesse vídeo. A 7ª temporada de Elite está entre nós e com a chegada dela também veio a confirmação que muitos já imaginavam de que a 8ª temporada, ou seja, a próxima temporada que já está em produção, vai ser a última da série. Alegria para alguns, tristeza para outros, mas a gente tá aqui acompanhando então os últimos caminhos que Elite vai criar e essa 7ª temporada com certeza foi um dos caminhos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a 7ª temporada, obviamente vão ter spoilers, então vamos comentar um pouquinho sobre tudo que aconteceu, e inclusive se você perdeu semana passada, saiu o quê? O vídeo sobre a 6ª temporada, porque eu vi vocês lá nos comentários do react da 7ª temporada, falando que não ia ter vídeo, falando que duvidava que eu ia ver, que duvidava que eu ia fazer vídeo, então cá estamos, né? O quê? Fazendo vídeo. Então não esquece de conferir o vídeo da 6ª temporada, teremos o vídeo da 7ª e como não poderia deixar de ser, teremos sim um vídeo da 8ª temporada assim que a gente tiver mais novidades sobre ela e enfim, já conhecem a história. Então nessa 7ª temporada a gente teve alguns personagens que a gente já conhecia da 6ª e que continuaram na série, né, apesar de alguns terem saído, e a gente teve também a introdução de 3 personagens novos que ficaram ali bem no centro das histórias que foram desenvolvidas nessa 7ª temporada. A primeira delas foi a Chloe, o segundo foi o Joel e o terceiro foi o Eric, né? Esses 3 personagens, de uma forma ou de outra, eles estavam conectados com algum outro personagem que a gente já conhecia, então eu acho que a gente pode começar falando do Joel. O Joel, além dele estar conectado com o Ivan, que é um personagem que a gente já tá acompanhando aí há algumas temporadas, ele também veio diretamente ligado a ninguém mais, ninguém menos do que Omar, um dos nossos Eliters originais. Lá do começo da série, né, o Omar está de volta nessa 7ª temporada e claramente ele tem muitos traumas pra lidar, né? Então a história do Omar, ela vai estar diretamente conectada com a história do Joel e com a história do Ivan nessa temporada, mas também em um desenvolvimento bem individual. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode falar sobre a 7ª temporada. Ela é uma temporada muito mais individualista em certos aspectos, né? Então como as coisas afetam os nossos personagens de uma forma individual muito mais do que namoros, amizades e etc. Por um lado, isso é interessante porque a gente tem essa possibilidade, então, de mergulhar individualmente em cada personagem e de trabalhar também alguns assuntos e algumas coisas que vêm dessa individualidade. Porém, né, isso deixa a gente com um desfalque bem grande em relação a certas amizades, em relação a certos relacionamentos amorosos. Então tem alguma coisa ali que eu senti bastante falta nessa temporada. Eu acho que de uma forma geral também, além de tudo isso, né, antes da gente começar a falar do Joel de fato, eu acho que a temporada, ela, de uma forma geral, trouxe várias coisas e a impressão que fica no final é que ela andou e não chegou a lugar nenhum, né? Em todos os assuntos, praticamente, eu acho que eu consigo destacar 1 ou 2 que foram de fato, assim, que tiveram uma linha, que caminharam, que realmente parecia que estava indo para algum lugar e aí a gente teve, né, uma conclusão para aquilo. E quando eu digo conclusão, eu nem digo encerramento do assunto, não é que o assunto acabou e a gente não vai mais falar sobre isso, mas sim o caminho dentro da temporada, ou seja, a gente teve uma justificativa para aquilo estar sendo discutido. Alguns outros assuntos eu senti que foram só jogados ali numa grande salada e meio que ficou por isso mesmo. E eu acho também que tem algumas coisas que aconteceram durante a temporada que foram faladas e aí parecia que na metade da temporada foram esquecidas, aí no final eles lembravam e falavam, não, peraí, a gente tem que falar disso. E aí trazia de volta. Então eu senti que a gente teve muitos altos e baixos e eu acho que apesar de ser uma temporada que tem os assuntos que mais me interessaram, né, que eu acho que foram assuntos diferentes, que eu acho que alguns assuntos foram muito, muito legais, no caso assim, de interessantes, né, de serem tratados, ao mesmo tempo também foi a que eu senti mais superficialidade em relação a muitas coisas e isso me incomodou bastante nessa temporada de uma forma geral. Então vamos começar falando do Joel, que eu já quero tirar isso logo da minha frente, porque, enfim, né, que personagem, por quê, né, por que esse personagem? Então basicamente o Omar, ele passou por, né, coisas muito difíceis nos últimos tempos, ele teve ali um momento onde ele passou por uma depressão ferrada, tomou remédio, e aí ele foi salvo pelo Joel. E aí os dois, eles criam uma relação de codependência, de realmente dever alguma coisa, e eu acho que isso é dos dois lados, né? Eu não acho que isso vem só do Joel, não. Acho que vem dos dois lados, como uma coisa do tipo, o Omar querendo ser grato porque o Joel salvou ele,
ele e o Joel querendo ser grato porque o Omar deu várias coisas pra ele, como, por exemplo, né, um lugar pra ele morar, enfim. Então, eu acho que tem várias questões ali, mas até agora eu não sei se eu entendi muito bem qual é a desse personagem. E eu tenho certeza que vai ter gente aqui nos comentários que amou o personagem, adorou, etc. E tá tudo certo, né, gente? Cada um tem a sua opinião. Eu realmente não consegui me conectar com esse personagem, eu não consegui entender o que tava acontecendo, então por mais que eu compreendesse que ele tinha, sim, assuntos relevantes a serem debatidos, né, porque eu acho que o que a gente vê ali, aquela situação que a gente vê ali, não é uma situação incomum. Eu acho que a gente vê isso também refletido um pouco na relação do Eric e do Nico, né, e da família deles. A gente vai falar sobre isso, mas eu acho que focando aqui no Joel e no Omar, existe uma disparidade de poder dentro desse relacionamento. Em muitos momentos me dava a impressão de que o Joel estava com o Omar apenas porque ele sentia que ele tinha obrigação, tanto pelo Omar ter feito coisas por ele, ter ajudado ele, ter tirado ele da rua, ter dado uma chance pra ele, quanto pelo fato de que quando ele se afasta, o Omar caía numa grande crise e entrava ali numa grande bola de neve em relação à saúde mental dele. Então, existe uma culpa também do Joel de estar querendo viver a vida dele, de estar querendo ter esse relacionamento novo com o Ivan, mas algumas coisas que seguram ele ali dentro daquele relacionamento. Dito tudo isso, eu não consigo passar pano por certas atitudes que o Joel tem nessa temporada. A primeira delas, obviamente, sendo a traição logo de cara, porque ele conhece o Ivan e ele já fica com o Ivan ali logo de cara, no momento onde ele está namorando com o Omar e, a princípio, num relacionamento monogâmico, uma situação ali. Por mais que o Joel já tivesse sentimentos que sejam X ou Y em relação a estar com o Omar ou não, né? Por mais que ele estivesse se questionando, estivesse na dúvida, ou tivesse essa sensação realmente de obrigação, isso não dá o direito, né, dele quebrar um pacto que eles fizeram ali de ter um relacionamento monogâmico e de serem fiéis um com o outro. E eu acho que o que me incomoda não é ele necessariamente cometer esse erro, porque, obviamente, todo mundo sabe que traição é errado, é ele repetir esse erro e, de alguma forma, as atitudes que o Omar tem e esse vai e vem dos dois, parece que tentam justificar o porquê ele tá fazendo isso. E eu acho que, acima de tudo isso, é ele meter uma pessoa que, primeiro, não tem nada a ver com a história dentro do rolê. Obviamente que ele poderia não ter como saber, né? E acredito que ele, inclusive, não sabia que o Ivan e o Omar se conhecem, mas a partir do momento que ele descobre que os dois se conhecem, eu acho que a gente sobe ainda mais um patamar do porquê tudo aquilo não deveria estar acontecendo. E eu acho que, pra piorar, o Ivan, ele vem de um momento onde ele está extremamente fragilizado, né? Eu acho que se na sexta temporada o Ivan sofreu tudo o que ele tinha pra sofrer, eu sinto que nessa temporada ele sofreu ainda mais. Falaram, não terminou, vamos... O Ivan tava numa situação onde ele não tinha emocional pra lidar com aquilo que tava acontecendo, e não que isso seja uma desculpa, porque afinal de contas, a partir do momento em que o Ivan soube que eles estavam namorando, ele ainda fica ali meio naquela, tipo, um flerte dizendo, a gente vai ser só amigo e blá blá blá, mas claramente o Ivan tá desenvolvendo sentimentos ali pelo Joel e tudo mais, e eu acho que por ele estar nesse momento onde ele tá tão fragilizado, depois de tudo que aconteceu, a morte do pai dele, do acidente, do fato de que o namorado dele, que ele tinha uma relação complicada, mas que ele amava muito, né, foi embora e tal, é fácil, né, de entender por que o Ivan se conectaria tão rapidamente com uma pessoa, que foi o que aconteceu com o Joel. Só que eu acho que a partir do momento em que o Joel percebe que ele não está disponível emocionalmente para aquilo, ou que ele vai trazer uma confusão muito grande para a vida do Ivan, no momento onde o Ivan talvez não tenha o emocional para lidar com isso, eu acho que era a hora do Joel dar um passo para trás. Porque no final das contas parece que ou ele fica com o Ivan ou ele fica com o Omar, mas a verdade é que o Dalmar é a única pessoa sensata nessa temporada que fala na cara dele, né, habla na cara dele no final, falando que talvez seja a hora dele ficar sozinho e entender o que raios é o que ele quer, né, da vida dele. Porque assim, não tem problema você tá confuso, não tem problema você cometer erros até certo ponto, óbvio, né? Mas assim, todo mundo tá sujeito a erros, ainda mais um adolescente, né, que tá na escola, e ainda mais nessa situação que ele tinha, que também era uma situação de fragilidade, né, dele não ter onde morar e dele ter essa dívida com o Omar, enfim. Então assim, até certo ponto, dá pra entender, fez o que ele fez, agiu da forma que ele agiu. Mas eu acho que cada vez que ele ficava nesse vai e vem, gente, sério, eu me sentia apenas o Dalmar em todas as situações. Na cena que o Dalmar entra, né, no caso, vai pra sala e os dois estão transando e ele fica assim, ó. Gente, juro.
Foi a minha reação honesta. Fica muito, 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 muito difícil. Então eu acho que essa narrativa foi uma que não me conquistou. Ao mesmo tempo que eu senti empatia por ele em alguns aspectos, eu realmente achei que faltou ali um pouco mais pra gente realmente se conectar com aquela história e não só estar o tempo inteiro falando assim, meu Deus, que merda que esse garoto tá fazendo. Porque toda hora é uma atrás da outra, né? É uma atrás da outra. E aí, trazer o Omar de volta pro menino sofrer e passar por tudo isso, tipo assim, olha tudo que ele já passou na vida, ó as merdas que ele já passou na vida. Aí tem que ficar passando por isso agora. Gente, sério, foi um pouco demais pra mim. Pra falar do Omar também, aí eu adiciono uma outra coisa, né? Porque o Omar claramente tá com problemas, né? A saúde mental dele está em frangalhos, ele tá simplesmente descompensado, precisando de ajuda, e aí ele faz o quê, né? Quer dizer, ele não, né? Aí o Luiz, um conselheiro ali da escola, que na verdade é um policial disfarçado, ou seja, tudo errado, né? Mas é beleza, é um policial disfarçado, ele dá na mão de um jovem, porque o Omar, apesar de não estar mais na escola, ainda é jovem, ele dá na mão de um jovem que claramente não tá bem da cabeça, um aplicativo onde as pessoas ficam mandando mensagens falando sobre problemas mentais e coisas bem tranquilas, né? Aí como é que ele tem estabilidade emocional pra lidar com os próprios problemas e o problema dos outros? Resposta: não tem. Poderiam ter dado pra ele qualquer outro trabalho dentro da escola, entendeu? Beleza, quer botar ele pra trabalhar no Las Encinas? O que eu vou dizer? Eu não odiei totalmente, né, essa história dele ir trabalhar no Las Encinas, porque daí também ele fica ali mais conectado. Mas no final das contas só serviu pra quê? Pra ele ficar lá stalkeando o Joel e o Ivan o tempo inteiro. E aí, essa ideia foi uma ideia bosta. Foi uma ideia bosta. Porque assim, gente, vamos ser bem sinceros, né? A temporada quis falar de saúde mental, show de bola. Mas daí, eu acho que precisa também levar em consideração que precisa ter um pouco de responsabilidade pra gente poder falar de saúde mental, porque afinal de contas, esse é um problema, né? Não é uma coisa assim, vamos colocar ali uns pensamentos suicidas, um transtorno, né, ali de bipolaridade ou enfim, qualquer coisa assim. Precisa ter responsabilidade pra falar sobre isso, porque isso são problemas de verdade. E que eu acho que é ótimo que uma série de ficção esteja falando sobre tudo isso. Eu acho que é ótimo que uma série de ficção pegue todos esses problemas que muitos jovens sofrem hoje em dia e fale abertamente sobre esses problemas. Ainda mais uma série que, né, é mais 18, então ela tem essa possibilidade de falar de uma forma mais gráfica, né, em relação a certas coisas. Eu acho que é bem importante. Porém, é preciso ter responsabilidade. Não tem o menor cabimento uma pessoa despreparada, não estável psicologicamente, lidar com sabe-se lá Deus que mensagem. Se a história era essa, no mínimo tinha que ter uma pessoa ali, entendeu? Um psicólogo ali pra olhar e falar, olha, beleza, você vê esses problemas, se você vê alguma coisa, fale comigo. Então faltou, eu acho, um cuidado, né? A ficção é muito legal, eu acho que a gente tem muitas portas e muitas possibilidades e enfim, inúmeras coisas com a ficção, mas isso não significa que a ficção não deva responsabilidade sobre nada que ela faz. Assim como eu falei pra vocês na crítica da sexta temporada, faltou um aviso de gatilho na sexta temporada em relação a muitos assuntos e muitos episódios que foram muito pesados, e nessa sétima temporada também, gente. E sinceramente, não custa nada. São assuntos delicados. Eu acho muito foda que uma série vá bater no peito e fale, vou falar sobre isso, mas precisa ter responsabilidade, né? Não é só escrever lá o que você acha e é isso. Então, no final das contas, eu sinto que faltou essa responsabilidade de uma forma geral na temporada. E aí, já que a gente falou de Joel e de Omar, vamos falar então do Nico e do Eric, porque eles são a outra ponta da saúde mental. Né? Eu acho que o quanto eu não gostei de como o Omar e o Joel e toda essa relação foi tratada, apesar de ter uma questão importante ali, como eu falei pra vocês, a gente tem um reflexo quase que oposto em relação a como a situação do Eric foi tratada, né? A gente vê o Eric tendo algumas crises, a gente vê ele tendo muitos altos e baixos, e a gente vê esse receio em relação a tomar remédio. E isso é uma coisa que também existe muito, isso é uma coisa que também é muito debatida, então eu achei muito legal que tava ali na série. E a gente tem, então, esse medo, né, do Eric de ser rejeitado, esse medo dele de ser sempre um peso para as pessoas e das pessoas não gostarem dele de verdade e de ter, né, várias questões ali em volta dele. E eu acho que a jornada do Nico e da família dele em relação ao Eric foi muito legal nesse sentido, porque essa sim é uma jornada que eu sinto que começou de uma forma, cresceu, evoluiu, mudou até a gente chegar num clímax ali no último episódio, né? Então, inclusive, foi a única cena
dessa 7ª temporada que me fez chorar foi a conversa do Nico com o Eric no último episódio. Realmente, assim, me impactou muito, porque eu acho que é um assunto importante, é um assunto delicado, e eu acho que foi bem tratado, né? Ao mesmo tempo que é difícil pro Eric, também é difícil pras pessoas em volta dele, também é difícil pro Nico, também é difícil pros pais, né, do Nico, então no caso pros tios do Eric, mas o que importa é continuar tentando, né? É não desistir. Então, assim, é óbvio que não significa que ninguém nunca vai errar, assim como o Eric errou, né? A gente vê também o Nico errando no momento onde ele explodiu, onde ele grita, manda o Eric embora e etc, etc, e isso acaba engatilhando o Eric pra N outras coisas. Não é responsabilidade do Nico, mas ao mesmo tempo eu acho que é um processo de entender como lidar com uma pessoa que tem uma saúde mental tão fragilizada quanto a gente vê a do Eric, né? Então, enquanto o Omar, ele tem crises específicas, né, de um jeito ali muito específico, e eu acho que diretamente muito relacionado com a depressão mesmo, a gente vê o Eric com um outro tipo, né, de transtorno mental. Então, a gente vê algo ali que eu não sei se é falado na série, nessa temporada exatamente, eu acho que eles não chegam a dar esse diagnóstico, mas claramente ele tem ali algo entre uma bipolaridade, alguma questão realmente de transtorno de personalidade, né? Porque a gente vê os altos e baixos dele de uma forma muito intensa. Paralelamente, uma coisa que não tem nada a ver, mas vou deixar aqui o comentário pra vocês, uma série que trata da bipolaridade de uma forma muito foda é Shameless, né? Com o Ian, que ele tem também esses altos e baixos, essa euforia desse momento onde tudo tá legal e tudo tá incrível, né? Então a gente vê ali o momento, eu acho que uma cena que é bem explicativa disso é o momento que Nico e os pais dele chegam em casa e o Eric tá lá na cozinha fazendo uma sobremesa e ele tá peladão, né? E aí os pais do Nico ficam tipo, ai, tudo bem, mas põe uma roupa, etc. E ele claramente tá num pico, né, de euforia ali muito grande, ele tá feliz, ele, ai, vou fazer um doce, blá, 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 blá. E aí isso vira, né, de uma hora pra outra, que ele acaba empurrando o Nico, eles brigam, etc. Aí o Nico fica com a cabeça machucada. E esse é o momento, inclusive, que o Nico fala, você precisa tomar remédio, ou então você vai ter que ir embora daqui. Então, enfim, eu acho que a forma com que eles navegam toda essa relação, com certeza foi muito legal, muito melhor do que a forma com que eles fizeram com o coitado do Omar, né, que realmente ele não ganha nada. Eu acho que o ponto alto da situação toda do Omar, com certeza, foi a hora que o Dalmar liga pros pais dele e fala, olha, vamos resolver isso, né? E aí os pais dele vão e buscam e levam ele. Existe algo ali, né, onde, claro, os amigos ajudam, eles apoiam, eles estão ali, etc. Mas o Omar realmente precisava ter um espaço para ele poder se focar nele e ele poder entender e resolver os seus próprios problemas. E, querendo ou não, isso não é um problema nem do Dalmar e nem do Joel, né? Então, e vai muito além. Então eu achei que, apesar de tudo, né, a gente teve essa questão, e aí eu acho que isso a gente fecha aí a nossa questão de saúde mental. E em cima de tudo isso, a gente tem a Sônia, que eu confesso que tinha expectativas altíssimas pra ela nessa temporada, e eu fiquei muito triste que não deram. Teve um momento que eu gostei muito da amizade dela com o Omar, eu achei que foi algo que super combinou, né, eu gostei, mas como eu falei pra vocês, essa não foi uma temporada que se focou em relações entre personagens, mas sim em relações individuais, e a Sônia não tendo problema nenhum, ou no caso, só tendo um problema que tinha relação com o Nico, acabou o quê? Ficando de escanteio, porque daí a história dela era só tentar ajudar os outros e resolver o problema dos outros, né? E ela que acabou, na verdade, ficando responsável pelo aplicativo. E apesar da Sônia, de fato, ser uma pessoa que tem a cabeça, enfim, mais organizada do que a do Omar, ela não estaria tão vulnerável em relação a certos assuntos. Ainda assim, ela não é uma pessoa preparada, né, pro peso do que estava acontecendo ali. E eu senti que isso rola ali uma certa irresponsabilidade. É óbvio que nesse caso, o Omar passa a bola, mas daí, enfim, né? Eu acho que não tinha necessidade. Mas, de qualquer forma, ela é a pessoa responsável por descobrir que é o Eric, né, que tá mandando mensagem ali no final, e aí ela conseguir chamar o Nico e ele, de fato, ajudar o primo dele, né, e eles estarem ali juntos. Eu achei realmente uma história muito bonita ali entre eles. Aí eu acho que só pra gente falar meio por cima, a Rocio também foi uma personagem que eu tinha altas expectativas, porque já tinha falado pra vocês que eu tinha achado ela muito de lado, né, na 6ª temporada, e aqui eu senti que, de novo, ela ficou um pouco de lado. Com o que aconteceu no final, né, com ela se aproximando da Isadora e rolando esse lance da mãe dela e do pai da Isadora terem ido presos, eu sinto que na 8ª temporada a Rocio pode, né, encontrar esse espaço
pra ter uma trama ali voltada só pra ela. Mas, por enquanto, não veio, né? Então, eu sinto que eu fiquei neutra em relação a ela nessa temporada. Eu gostei de alguns momentos, outros não. Eu acho ela apenas, assim, belíssima. Se eles quisessem continuar colocando ela na tela, seria incrível, porque ela tava linda em todas as cenas, ela tava muito linda. E a gente tem também ali ela tentando ajudar o Eric, né? Ela e o Eric tem ali um rolo. Eu gostei desse casal. Acho que gostei mais desse casal do que Eric e Chloe. Mas tenho expectativas pra 8ª temporada, pra esse casal ali. Enfim, quando o Eric, né, estiver um pouco melhor. Agora, uma decepção pra mim dessa temporada foi a Isadora e o Didac. Na teoria era interessante o que eles queriam fazer, nessa coisa que eu até comentei no react da 7ª temporada, que era um pouco um Romeu e Julieta, né? Então as famílias estavam brigando e tal. Essa história toda foi uma grande confusão. Ficava tudo aquele negócio, as duas famílias se ameaçando, ai, vai ser assim, vai ser assado e blá blá blá. E no final, gente, eu tive a impressão de que não aconteceu nada. Ai, a gente tá junto. Ai, a gente tá separado. Ai, então a gente tá junto, vamos fingir que a gente tá separado, mas a gente tá junto. Mas aí a gente tá separado, mas daí a gente briga, daí a gente tá junto, mas você é a sua família. Metade das coisas eu tava assim, ó, mas eu não tô entendendo, gente, entendeu? Se ia ter uma briga de gigantes ali, que tivesse uma briga de gigantes. Se ia ter uma briga entre as famílias, que tivesse uma briga entre as famílias. Tem, mas não tem, né? É o que eu tô falando. Óbvio que aconteceram coisas, mas a sensação que eu tive no final da temporada é que não aconteceu nada, né? E aí o Didac claramente cagou ali no pau, né? Porque ele resolveu ajudar a polícia. E a Isadora não é boba nem nada. E eu, inclusive, gostei. Ela sempre é a maioral, né? Isadora sempre é a maioral, apesar de ter ficado presa num plot que foi bem mais ou menos. Eu acho que a única coisa que eu gostei desse plot, que foi bem mais ou menos, ela mexe ali os pauzinhos dela, o pai dela vai preso, ela mente pra mãe dela, né? Que ela não sabe quem é que fez a escuta, blá, 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 e pau no gato, entendeu? Aí eu quero ver a Isadora, rainha da porra toda na 8ª temporada. É isso que eu espero, entendeu? Eu quero ascendência ao poder. Vai ter treta, então eu quero treta. Eu quero a Isadora dando na cara do pau. Eu senti que foi o plot talvez mais fraco, apesar de ser o plot que meio que carregou muitas coisas dentro dessa temporada, porque tudo tava diretamente ligado. Então, o Eric, ele tava lá naquelas ocupações, e aí aquilo tinha a ver com a família da Isadora, e tinha a ver com a mãe da Rocio, e tinha a ver com não sei mais quem, e blá blá blá. Então, tudo tava meio que conectado, mas ao mesmo tempo não estava conectado o suficiente. Eu sinto que eles não souberam carregar esse plot, porque no final das contas é um plot interessante. Tem um cara da polícia que está investigando os dois filhos, né, dessas gangues, desses negociadores, empresários rivais, né, que são quase uma gangue. Era interessante na teoria, mas eu acho que na prática eles não conseguiram entregar, não conseguiram chegar em algum lugar com aquilo, e isso me deixou bastante decepcionada, não vou mentir. Fiquei triste que meu casal terminou, mas eu tenho fé. Uma cagada do Didac nesse final aí, né, que ele tirou as fotos lá e traiu a confiança da Isadora. Mas agora que ela vai ser a dona da porra toda, eu tenho fé de que a gente vai chegar em algum lugar. Vamos ver, né? Vamos ver. Porque também o Didac, ele fica ali, né? Meio em cima do muro. Ele quer, mas não quer, ajuda, mas não ajuda. Ai, eu ajudo você se a minha família ficar de boa, mas daí depois falou pra Isadora que não ia defender a família dele. Ah, enfim, né? Ele aí também não tá muito assim. Porém, tô animada pra ver o quê? A amizade dele com o Nico de novo, né? Então tem ali algumas coisas, mas foi pra mim, acho que também um ponto de grande decepção aí dentro da história, porque também não era tão difícil, né? O Romeu e Julieta já tá escrito inteiro, gente. A peça, né, já tá aí, já existe. Então a gente já sabe como acontece. Famílias rivais, um casal que não pode ficar junto e está destinado a ficar junto e acaba preso ali, né, nos rolos aí das famílias. Mas daí também não foi nem voltou e foi isso que aconteceu. E agora vamos falar sobre o núcleo que falta, que é a Chloe, a mãe dela, o Ivan, a Sarah e o Raul. Primeiro, a Sarah atropelou uma pessoa, que no caso é o Ivan, no final da 6ª temporada. Não é importante, vamos só ignorar isso. Ah, eles acham que é o Patrick, eles acham que é o Patrick. Aí no começo a Sarah tá ali toda nervosa e tal, mas no final a gatinha já tá como? Ai, chamando o Ivan pra ir morar com ela, entendeu? Zero remorso sobre o que ela fez. E eu tô cada vez mais difícil passar pano pra essa garota. Eu sei que ela sofreu muito, jamais desejaria isso pra ninguém, muito menos pra nem mesmo pro meu pior inimigo, né? O que ela passou ali com o Raul e tudo mais. Entendo que isso coloca ela numa situação de fragilidade, mas no final das contas, ela também não é lá uma boa pessoa, assim, desse jeito, entendeu? Acho que realmente não tava sendo muito boa, não. A gente tem muitos altos e baixos, eu senti que eles deixaram completamente de lado essa história do atropelamento, meio que tipo, né? Tem um momento que ela fala, então vamos na polícia, aí você me denuncia, e blá blá blá, e não sei o que, né? Que é o momento que ela consegue finalmente quebrar ali a questão com o Raul e tudo mais. Mas além disso, foi um negócio que, tipo assim, se não tivesse acontecido também, né? Nem tchum. Mas beleza. A gente tem então
a Sarah e o Raul vivendo aquele relacionamento abusivo que a gente já sabe, o Raul tendo esse poder em cima dela, ela com aquela cara de sonsa pra cima e pra baixo o tempo inteiro, que me estressa, que eu já falei pra vocês, que me estressa. E aí a gente tem a Jéssica, que é a professora, que é a Anitta, que chega na escola e aí quer dar essa aula de defesa pessoal pra ela. Também achei que essa história toda não chegou a lugar nenhum. Porque a Anitta tá lá, ela faz o quê? Ajuda, né, a Sarah, ela vê na Sarah ali um negócio, mas assim, ela fica repetindo que, ai, já passei por isso, ai, sei como é, já passei por isso, mas também não tem aprofundamento nenhum. Ela aparece bastante pra ser uma personagem que não tem importância nesse sentido, né? Então ela tá fazendo meio que o papel da Mencia na 6ª temporada, então ela tá ali repetindo algumas coisas que a gente já viu, o que ok, porque afinal de contas é um grande ciclo vicioso, né, o que a Sarah vive com o Raul, esse relacionamento abusivo e tudo mais. Mas eu sinto que não chegou a lugar nenhum isso, né? Eu sinto que ficou um lenga-lenga ali com esse negócio, que era, ai, a Jéssica chegava e falava, vamos ter aula, ela falava, não quero, daí mandava mensagem, não quero, daí o Raul falava dela, então eu quero, daí ela saía andando, daí não quero, daí blá blá blá. Só que eu não tinha necessidade pra tudo isso dessa forma, né? No final das contas foi bom, porque tem um momento ali que a Sarah dá um pau no Raul, que eu achei que sofreu foi pouco, tá? Poderia ter apanhado mais, merecia ter apanhado mais, entendeu? Senti que foi uma coisa meio assim, né? Eles precisavam acelerar esse processo, e aí então, enfim, eu não curti, apesar de ter curtido a personagem, né, da Anitta, a Jéssica, gostei. Inclusive, gostaria que ela tivesse tido uma participação mais extensa, gostaria que a gente tivesse, de repente, entrado um pouco mais na história dela, já que ela ia ser uma personagem tão presente, né, pelo menos ali em relação a Sarah, né, e enfim, então senti um pouco de falta disso. A Chloe, eu tive altos e baixos com ela. Quando ela chegou, eu tava, meu Deus, o que é isso? Eu gostei no final das contas do que eles queriam trazer com a personagem, né, dessa coisa dela sexualizada, né, dela ser super confiante com sexo, confiante com o corpo dela, com a imagem dela e etc, mas que isso leva ela pra um lugar onde ela é muito sozinha, onde ela não consegue fazer amigos, onde ela não consegue criar conexões verdadeiras com as pessoas, e no final eu tava com muita dó dela. Então assim, eu gostei da personagem. Não sei se gostei totalmente do que fizeram com ela, né, do caminho que fizeram com ela, mas era necessário esse caminho pra gente poder entrar no que eu acredito que vai ser pelo menos uma parte do mistério da 8ª temporada, que é quem matou o Raul. Eu já disse, mas digo de novo. Sofreu pouco. Podia ter sofrido mais. E, gente, já falei, eu adoro o personagem, né? Porque eu acho que ele tem essa vibe de vilão, de novela, que eu gosto, e é bom porque a gente pode odiar ele sem dó. Entendeu? Pode odiar sem dó. Sinto que, óbvio, fico triste, né? Porque o personagem nos deixou, porém, poderia ter sofrido um pouco mais, que realmente tava merecendo, né? Poderia ter levado uns pau ali a mais, que realmente tava precisando. E aí, então, a gente tem esses altos e baixos da Chloe, e no meio de tudo isso, tem um lance que eu ainda não entendi qual que era a necessidade, que é da mãe da Chloe ser mãe do Ivan. E que isso levou a gente ao quê? Tiveram dois momentos nessa temporada que eu senti vontade de desligar a televisão e não assistir mais. Um deles foi o momento em que o Omar chega na casa dele e o Ivan e o Joel estão transando na cama dele e o Omar abre a porta pra ver aquilo. E, gente, não é assim, eu queria desligar a TV de desgosto, não é isso. Eu queria desligar a TV de vergonha alheia, que eu não sabia se eu ia conseguir continuar assistindo aquilo ali que eu tava assistindo, entendeu? De uma falta de noção desses personagens, porque daí, primeiro isso, e aí depois o pobre do Ivan, que daí ele podia o quê? Podia ter somado 1 mais 1. Faltou. Né? Faltou 1 mais 1, porque daí a mulher tá lá, toda em cima dele, e aí acha lá as fotos do pai dele, acha uma foto do pai dele com a mulher e não vê nada demais, né? A pergunta dele é, então a Chloe? E ela, não, a Chloe não é filha do seu pai. A sinapse não fez. O cérebro, a sinapse deu erro de comunicação, entendeu? Porque não é possível. E aí o que acontece? Eles cheiram cocaína e eles se pegam. Sabia? Eu não consegui lidar, gente. Eu queria desligar a TV e não assistir mais. E fingir que eu não tinha visto, porque eu acho que eu nem preciso explicar, né, a questão aí do incesto. Mas assim, puxado. Mas eu não entendi qual que era o objetivo disso. Tá bom, então o objetivo era colocar ela pra ela se mudar lá pra Madrid, querer ir pro Las Encinas e etc. Mas, gente, sinceramente, poderia ter mantido toda a história da Chloe sem ter essa conexão com o Ivan. Porque teve um momento que eu tava o quê? Gostando da amizade dos dois. E aí depois eu tive o quê? Desgosto. Aí também, realmente, o pobre do Ivan, entendeu? Já sofreu mais que Jesus. Mais que a Juliette ele sofreu.
E assim, de repente, não precisava ter, né? Não precisava ter, porque a Chloe teve ali a sua história. E aí o que acontece? Uma coisa, assim, eu não tava gostando da personagem da mãe da Chloe. Tava me irritando. Essa mulher tava me irritando. Que ela chegava com aquela cara dela de sonsa, entendeu? E aí isso tava me irritando muito em muitos momentos. Porque, de novo, eu não entendi muito bem qual que era a necessidade desse plot dela ser mãe do Ivan. Mas daí, o que acontece? Aí a gente tem um momento que ela me ganhou, que foi o momento que a Sarah fez uma certa, depois que ela cagou de novo em cima da cabeça da Chloe. Gente, fiquei muito irritada com isso, tá? Muito irritada. Eu sei que a Sarah tava passando por problemas, a gente sabe que a situação dela não era fácil, né? Então, assim, ela já teve ali muitas questões com a Mencia tentando ajudar ela na 6ª temporada, mas daí, a querida não aprendeu nada. E aí chegou aqui nessa 7ª temporada e ela tava fudida ali de novo, naquela mesma situação de merda, com aquele abusador tóxico de merda, né? Enfim, aquele homem lixo que ela tava. Daí a querida resolve fazer uma armadilha, que dá tudo errado. A coitada da Chloe queria uma amiga. Gente, sério, meu coração partiu em 1000 pedaços nessa. Que a Chloe acha que elas vão ter uma noite de amigas e ela vê que, na verdade, a menina só estava querendo usar ela. E aí, pra piorar, e usar ela sem ela saber, contra um cara que é completamente descompensado. Sarah realmente não passou nada na cabeça, né? Passou uma bola de feno. E ainda quer sair de correta da história. É realmente, assim, muito difícil de passar esse ponto. Mas tudo isso explica, né, esse momento de vulnerabilidade que a Chloe se encontra no final ali da temporada, onde ela começa a dar abertura pro Raul e ela cai no conto do relacionamento abusivo com ele. Então ela tá ali, a gente vê ali o começo do relacionamento, né, a gente vê os padrões abusivos dele, ele querendo mudar ela, o jeito que ela se veste, o jeito que ela se comporta, o jeito que ela fala, o jeito que ela age e tudo mais. E aí o momento em que eu quase passei pano pra tudo que a mãe dela fez, porque realmente tem certas coisas que não tem como, foi o momento que a Sarah vai falar com ela e fala, olha, então o Raul é assim, assim, assim. E a mulher, ela é, entendeu? Uma bola de demolição. Porque ela vai arrastando tudo pelo caminho. Ela bate naquela porta e ela não arreda o pé até ela conseguir resolver a situação. Achei ruim que ela empurrou o Raul? Jamais. Passarei com gosto, porque o que é uma mãe entrar, né, ver, abrir a porta ali, a filha abre a porta com uma marca no rosto. Fez foi pouco, viu, gente? Fez foi pouco. Eu achei que ela ia pegar ele na porrada em certo momento, mas beleza, né? E aí, tudo isso se completa com o pobre do Dalmar, que só queria o quê? Ser a voz sensata, a voz da razão, que por acaso estava filmando, e ele filmou a mulher jogando o Raul lá de cima. E aí a gente vai ter que esperar a 8ª temporada pra ver o que acontece. Achei que essa temporada não ia ter nenhuma morte, mas teve. Fiquei feliz com a morte, tô curiosa pra saber como é que tudo isso vai se amarrar na 8ª temporada de Elite. Estou curiosa. Mas é isso, né, gente? É o que eu disse. Beleza, está dito. O vídeo tem meia hora. Se não tá dito, é só por Deus mesmo, né, galera? Então é isso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, você ficou até agora e não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, né? E deixa um comentário, me diz o que você achou dessa temporada, se você concorda, se você discorda, qual foi seu personagem favorito, seu personagem menos favorito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.